Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Estamos quase no final dessa segunda parte, que fala da vida patriarcal e vai até o capítulo 36, falando de Jacó. Então, nós já estamos no terceiro patriarca. Jacó, ele teve uma relação bastante conturbada com seu irmão Esaú, que era o primogênito. Você deve lembrar, nós já contamos a você, você já leu esta passagem, que Esaú vende a Jacó o seu direito de primogenitura. Quando ele vende a bênção, que é a primogenitura, ele vende mais do que pura e simplesmente ser o primeiro filho. Ele vende as promessas, ele vende a dupla herança, ele vende a orientação de ser o principal, o continuador, aquele que vai seguir as bênçãos dadas para Abraão e para o próprio Isaac. Então, ao vender a primogenitura, ele vende todos os direitos a que ele tinha. Isaac, então, quando está já bastante velho, ele vê que ali é a hora de fazer a oração de bênção. É a hora de passar a bênção para os seus filhos. E ele pede então para Esaú que prepare um guisado de caça. Depois de comer o guisado de caça, ele iria abençoá-lo, dando o direito de primogenitura. Veja aqui, primeiro, a quem Isaac quer enganar? Porque ele já sabia, Deus já havia dito, antes do nascimento de Esaú e de Jacó, que o segundo filho mais novo é que prevaleceria sobre o primeiro filho. Ou seja, Esaú deveria servir Jacó, porque a primogenitura deveria, a bênção, da primogenitura deveria ser dada para Jacó e não para Esaú. A quem Esaú queria enganar? Ele já havia vendido o direito de primogenitura. E agora ele queria se apossar desse direito de primogenitura. Todos os dois fizeram errado. Ele já tinha sabedoria, ele já tinha ciência de tudo isso. Tanto Jacó quanto Rebeca também tem parcela de dúvida nisso, também tem parcela de culpa nisso. Por quê? Eles ficaram em dúvida de que Deus seria capaz de cumprir aquilo que ele havia dito enquanto Esaú e Jacó eram ainda no ventre da mãe. E eles quiseram resolver pela sua própria mão um problema. Amados, isto nunca dá certo. Nós já vimos o que aconteceu com Ismael e Isaac, e agora nós estamos vendo a mesma coisa da mão humana tentar ajudar a profecia da mão divina. Então, em vez deles buscarem a Deus para resolver o problema, eles fizeram uma armadilha. Então, tanto Isaac estava culpado, deixando que o seu paladar, o seu gosto pela caça, a tendência do seu coração falasse mais alto do que o pecado que Esaú já havia feito
por ele vender a primogenitura e por ele se casar com cananéias, né? Não censurou este pecado e porque não quis aceder, ele não quis aceitar a decisão de Deus em dar a primogenitura para Jacó. Rebeca, culpada por não esperar em Deus, Jacó, culpado por não esperar em Deus, Esaú, culpado pela sua desídia para com as coisas de Deus e depois querendo ganhar de volta aquilo que já tinha abrido mão. Jacó, então, ele faz isso. Ele engana Isaac e ele vai tomar a posse da bênção de Esaú. Então, isto vai sair caro para todo mundo. Vai sair caro para Esaú, vai sair caro para Isaac, vai sair caro para Rebeca, vai sair caro para Jacó. Jacó faz um guisado, ele pega um animal, mata um animal conforme a instrução da sua mãe, veste as roupas de Esaú, se disfarça de Esaú, né, coloca pelos falsos nas suas mãos e vai até o pai com um guisado de animal de fazenda, um animal do rebanho e não de caça. A Rebeca sabia como fazer esse guisado que era feito por Esaú para o seu pai, quando ele assim ia caçar. Jacó o abençoa com todas as bênçãos que são bênçãos da primogenitura, inclusive com o orvalho dos céus e toda a sorte de bênçãos, ou seja, todas as bênçãos vindas do céu. Quando Esaú chega, faz o guisado, quando ele chega para tomar a bênção já havia sido dada e agora não tem mais o que dar de bênção que seja compatível, que seja adequada à primogenitura. Ou seja, Isaac deu a bênção da primogenitura para Jacó. Esaú vai lamentar e a Bíblia diz que o lamento de Esaú é grande e amargo. Este lamento é um lamento porque Jacó o havia enganado duas vezes. Uma vez quando ele vendeu a primogenitura para Jacó e agora outra vez quando ele tomou a bênção da primogenitura. Esse lamento é um lamento bastante grande, bastante amargo, diz a palavra. E nós vamos observar esta mesma relação, essa mesma descrição de lamento de Esaú lá no tempo de Assuero, rei da Pérsia, lá no livro de Ruth, quando Amã, primeiro-ministro do rei Assuero da Pérsia, faz um engano com o rei e consegue do rei um decreto para o extermínio de todos os israelitas. Aqui nós vamos lembrar que Amã é descendente de Esaú. Então, o lamento de Esaú é um lamento daquele lamento que nós vamos observar lá em Ruth. A expressão é a mesma. Se Israel ousar transgredir os ensinamentos da Torá, é Esaú quem vai prevalecer. Esta foi a bênção que Isaac deu para Esaú, né? Ele vai sacudir o seu jugo para dominar. Então, se Israel transgredir o ensinamento da Torá, então Esaú tem direito de se impacientar, de sacudir o jugo e sobrepujar Jacó.
Esaú lamenta, ele faz um trocadilho com o nome de Jacó. Em português isso fica difícil de entender, porque em português não vai ter sentido isso. Então o que nós vamos observar aqui é que o nome de Jacó, né? O nome de Jacó é Iacov. Este nome de Jacó, esse nome de Iacov, né? Vou mudar a cor aqui para o amado observar melhor. Iacov, né? Jacó. Então, se o amado percebe a forma de escrita de Iacov, ela é muito parecida com enganou-me Iacvene, tá aqui, ó, Iacvene. Lembre-se que você tem que ler o hebraico da direita para a esquerda, então deste lado para este lado. Iacovni, Iacvene, Iacov, que também deriva de uma palavra Ekev, calcanhar. Por que calcanhar? Porque o nome de Jacó vem deste fato. Quando Jacó nasceu, ele agarra o calcanhar de Esaú. E por isso, quando Esaú nasce, vem junto com ele agarrado no seu calcanhar Jacó, Ekev. Por isso, o nome Jacó para ele, que quer dizer aqui calcanhar, mas que também dá origem à palavra Iacven, que quer dizer enganar. Então, a bênção de Esaú aqui é secundária. O que nós estamos vendo é secundária. Por quê? A bênção principal foi dada para Jacó. E ele só vai ter sucesso quando? Quando Jacó desobedecer a Deus. Quando Jacó estiver fora dos caminhos da Torá, dos ensinamentos do Senhor. E é isso que nós vamos ver na história. Rebeca, quando percebe isto tudo, ela era mais rápida do raciocínio. Ela viu que Jacó estava correndo risco de vida, que Esaú era bem capaz de matar Jacó, porque ele era um homem violento, ele era um homem de caça, ele era um homem violento. Rebeca, então, ela compreende isso tudo e ela diz: vamos conversar com Isaac. E ela convence Isaac a mandar Jacó para Padã Arã, que era o local de morada da sua família. Então, ela entende o seguinte, que ela tem que se afastar de Jacó, Jacó tem que ir para longe, porque senão ela vai perdê-lo. Rebeca nunca mais vai ver Jacó, porque quando Jacó volta de Padã Arã, 20 anos depois, ela já é morta. Rebeca já volta, já morre antes dele voltar de Padã Arã. Pois muito bem, então em vez dele sair fugido, com medo, ele vai sair abençoado por Isaac. Ela convence Isaac e Isaac manda Jacó a Padã Arã. Além disso, ela tem uma outra justificativa, um outro argumento. Qual é esse argumento? Para que Jacó, que é portador agora das bênçãos de Deus, não se case com uma heteia, não se case com uma cananeia. Porque
Esaú já era casado com Etéias e Cananeias, ou seja, fora do concerto, fora da aliança. Isaac, então, dá as bênçãos sobre Jacó, torna o seu sucessor espiritual, o terceiro patriarca. Abrão foi o primeiro, Isaac o segundo e agora Jacó, o terceiro patriarca. E o manda para Padã Arã. Quem era Padã Arã? Padã Arã era uma planície de Arã, ou seja, uma planície aqui na Mesopotâmia, de onde veio Abrão. A família de Abrão ainda estava lá, só ele veio para Canaã, ele e Ló, você lembra desta história. Esaú, percebendo tudo isso, ele vai afrontar mais ainda o pai. Ah, é por causa disso? Então tudo bem. Ele desprezava toda a tradição, ele desprezava a aliança, ele já tinha feito aquele mau negócio de vender a primogenitura. Imagina como ele considerava isso importante, né, para vendê-la por um prato de comida. Isso porque não era um miserável morto de fome, ele estava com fome apenas. Ele vai agora afrontar ainda mais, tá? Casando-se com outra mulher. Ele já era casado com duas Etéias, agora ele casa com mais uma cananita. Né? Isso desqualifica absolutamente Esaú para a liderança da nação. No caminho para Padã Arã, para Jacó em Betel. Na verdade, não se chamava ainda Betel, né? A gente chama hoje Betel porque a gente sabe o que aconteceu ali. Ele para dormir em Betel e ali Deus vai ao encontro de Jacó, porque agora ele era portador das promessas. Do mesmo jeito que Deus vai ao encontro de Abraão e renova as suas promessas, Deus foi ao encontro de Isaac renovando as suas promessas, agora ele vai ao encontro de Jacó renovando as suas promessas e fazendo aliança com ele. Beit, casa, El, Deus, casa de Deus. Aqui Jacó tem um sonho profético. O sonho que ele tem é que o céu se abre e uma escada faz com que anjos subam e desçam em direção ao céu. Ele vê nisso, né, uma lição, um significado, né? É um nível moral que o homem pode alcançar, no sentido de que ele pode ansiar, ele pode buscar coisas mais elevadas, coisas mais sublimes. Um segundo significado que os sábios dizem é que aqui Deus está revelando uma história para Jacó, a história de povos, de reinados, de impérios que se elevam e caem, cada um a seu turno, cada um a seu tempo, e obtém um certo grau de grandeza e depois caem em decadência. Alguns judeus, alguns estudiosos entendem que este sonho são as 4 subidas e as 4 descidas relativas aos 4 cativeiros do povo judeu. E efetivamente o povo judeu teve um cativeiro no Egito, todos, um cativeiro na Síria, parte deles, né, as 10 tribos do Reino do Norte, na Babilônia, as 2 tribos que ficaram no Reino do Sul e o exílio romano que foi aí na época dos imperadores romanos. Também aqui Jacó faz um altar, ele
vai erigir um altar. Gênesis, nós temos 4 altares importantes para lembrarmos. Vamos comparar esses altares. O primeiro altar que se fala é um altar de Caim, o altar de uma religiosidade dos hipócritas. Aquilo que eu estou fazendo não é aquilo que eu estou falando. Então, existia hipocrisia em Caim. Por isso que Deus não aceitou as suas oferendas, os seus sacrifícios. Um outro altar, o altar de Noé, que é o da religião da tristeza dos refugiados em Deus, porque o mundo tinha sido destruído e ele estava agora sendo retomado através da descendência de Noé. O altar de Abraão, que são aqueles que se prontificam a obedecer, a sacrificar a Deus, mesmo que seja aquilo que é o mais precioso, o mais rico de tudo, que foi o caso do próprio Abraão, tentando fazer ali o sacrifício de Isaque, obedecendo a Deus, quando foi parado pelo anjo. E este agora, o de Jacó, da introspecção, da revelação divina. Então, aqui nós temos 4 altares durante o livro de Gênesis. Quando ele chega em Padã Arã, Labão vem ao seu encontro. Labão era o tio de Jacó, era irmão de Rebeca. Quando ele se encontra com Raquel, Raquel vem do pastoreio, ele sozinho abre o poço, ele tira uma pedra, sozinho ele tira uma pedra do poço, que cobriu o poço, para dar água ao rebanho de Raquel. E aqui nós vemos então já a ligação de Jacó com Raquel. Jacó se mostra impulsivo, se mostra empreendedor. E ele serve, no acordo que ele faz com Labão, ele serve 7 anos para casar-se com Raquel. Mas no dia do casamento não lhe é dada Raquel, lhe é dada Lia ou Léa, que é a irmã mais velha. Labão, então, depois de instado, como assim você faz isso comigo? Eu trabalhei por Raquel. Labão, então, diz, olha, o negócio é o seguinte, aqui nós não fazemos diferente. Aqui nós damos importância para o filho mais velho. Lia era a filha mais velha e, portanto, ela deveria se casar em primeiro lugar. E ele sugere para ele o seguinte, trabalha mais 7 e já se casa com Raquel. Então, ele, na verdade, ele trabalhou 14 anos por Raquel. Os 7 primeiros, quando ele foi enganado e lhe deram Lia por esposa, e 7 anos mais por Raquel. Além desse tempo, ele permanece mais tempo ali com Labão. Ele trabalha durante 14 anos, mas ele fica mais uns 6, quase 7 anos trabalhando para Labão. Lia era a esposa desprezada, porque Jacó amava Raquel. Então, aqui nós vamos ver a mão de Deus agindo, de tal maneira que Lia, que era desprezada, ele deu a Jacó 2 filhos muito importantes. Levi, que depois, mais tarde, vai ser a tribo sacerdotal, e deu Judá, que mais tarde vai ser a tribo real da realeza. Raquel era estéril. Olha que coisa interessante. Sara
só teve um filho milagroso depois de muito tempo. Rebeca também só teve filho depois de 20 anos. E agora Raquel também era estéril. Como nós já dissemos num vídeo anterior, era costume, quando as mulheres não podiam ter filhos, elas davam ao seu esposo a sua serva, que por através delas dessem filhos ao seu marido. Aqui acontece a mesma coisa. Raquel dá a Jacó Bila, que é a sua serva. Quando Lia para de ter filhos, né? Então ocorre um período em que ela deixou de ter filhos, ela dá sua serva Zilpa para Jacó, para que continuasse a ser abençoada através de Zilpa. Num determinado momento, Rúben, filho de Lia, acha mandrágoras, que eram afrodisíacos. E Raquel negocia estas mandrágoras com Lia. E ela deixa que Lia, então, tenha um encontro com Jacó. E aqui nasce um novo filho, Lia engravida por conta dessa venda, né, das mandrágoras. Ao final, Deus se lembra de Raquel. Ele se lembra de Raquel, dando a Raquel 2 gravidezes. Os 2 últimos filhos de Jacó são José e Benjamim, filhos de Raquel. De tal maneira que nós temos esta situação aqui, ó. De Leia nasce o primeiro filho, Rúben. O Senhor atendeu a minha aflição. Rúben, quer dizer, filho, vejam o meu filho. Lia deu também à luz a Simeão, cujo nome significa o Senhor ouviu que eu era desprezada. Chamar. Lia também deu à luz Levi. Meu marido se unirá a mim, porque são 3 filhos. Né? Lia deu origem também, deu à luz também Judá, que quer dizer louvarei ao Senhor. Né? E o Judá quer dizer agradecimento ou louvor. Depois Bila, por conta de que Raquel a deu para seu esposo, dá à luz a Danani quer dizer julgar. Então aqui Deus ouviu a minha voz e julgou. Bila também deu à luz a Naftali. Com grandes lutas tenho lutado. Naftule quer dizer insistência. Depois, lembrem-se que Lia deu Zilpa, porque ela mesma tinha parado de ter filhos. Então deu Zilpa, que dá à luz a Gad. Mazal ou Gad quer dizer sorte. Depois Zilpa dá à luz a Aser. As filhas me terão por bem-aventurada. Ashre quer dizer afortunada, né? Felicidade. Depois Lia, por conta das mandrágoras, dá à luz Isacar. Deus me tem dado o meu galardão. Sacar quer dizer recompensa. E Lia dá um último filho a Jacó, que se chama Zebulão. Zebulão quer dizer morará o meu marido comigo. E aí Deus se lembra de Raquel, né? Dando Yosef, José, que quer dizer recolher ou aumentar, né? Tirar o vexame, tirar o opróbrio. O Senhor me acrescente outro filho, que de fato acontece, dando à luz Benjamim. E é quando ela morre dando à luz a Benjamim. Benjamim, né, o próprio Jacó deu o nome de filho da mão direita ou filho dos dias tardios, porque foi
o último filho de Jacó. Eis aqui, meus amados, as 12 tribos de Israel. Amém? Bons estudos.